Pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Henrique, mas vocês podem me chamar de Santa Rosa. Bom, gente, eu gostaria de começar um novo quadro aqui no canal para falar um pouco sobre assuntos mais profundos, coisas que muitas vezes passam na minha cabeça, e eu recentemente tenho tentado escrever aquilo que eu penso, porque eu sinto que de uma certa forma eu aprendi, tipo assim, eu passo por uma experiência na vida, boa ou ruim, e eu acabo transformando aquilo em uma situação muitas vezes boa, sabe? Nem sempre as experiências ruins elas acabam sendo transformadas em situações boas, mas eu tenho tentado, de uma certa forma, lidar com os problemas ou as situações e transformar aquilo em algo positivo. Porque no final, eu não quero nem parecer muito, sei lá, muito. Sabe aquela pessoa extremamente positiva, que é paz e amor? Não, mas a gente realmente, a gente tem. Quando a gente passa por uma situação, a gente tem que aprender a lidar com ela, ou a gente olha pelo lado positivo, ou a gente olha pelo lado negativo. E o fato de olhar para o lado negativo, como posso falar isso? Ele acaba trazendo coisas ruins para nossa vida se a gente só olhar para o lado negativo, né? Eu, por exemplo, quando eu passo por uma situação ruim, eu tenho que sentir aquilo. Por exemplo, eu passei por situação X negativa. Eu tenho que sentir aquilo, eu tenho que sofrer, eu tenho que realmente lidar com aquele sentimento, processar aquele sentimento e realmente sofrer, sabe? Eu não sei, de alguma forma isso me ajuda a sentir aquilo e, e eu não sei se eu desenvolvi essa habilidade, eu não sei se é uma habilidade, né? Mas de realmente pegar aquilo, aquela situação e falar o que eu posso tirar de bom disso, né? O que eu posso. Porque ou a gente vai tirar algo bom ou a gente vai tirar algo ruim. Eu não sei se a gente acaba. Ou se pode ser neutro, né? Porque eu acho que as situações elas marcam a gente, né? Sejam elas boas ou ruins, mas elas marcam. Eu não sei se é uma coisa minha, da minha cabeça, mas eu sinto que às vezes as situações ruins elas me mudam mais do que as situações boas. E é algo que eu até preciso lidar em terapia para entender o porquê que muitas vezes as situações ruins elas me moldam mais do que as situações boas. Ou será que não? Talvez as situações boas elas acabem me moldando mais suave, sabe? Sem que eu perceba. Agora, situações ruins não, né? A gente acaba sendo transformado por elas. Tanto de forma negativa ou de forma positiva, né? Mas bom, já pega seu cafezinho, eu já fiz o meu aqui para conversar com vocês. E eu não sei o nome desse quadro ainda, mas vai ser para debater assuntos e conversar e ter essa conversa mais tete a tete, sabe? Mais próximo de vocês. E também coloquem nos comentários se vocês discordam, se vocês concordam, o ponto de vista de vocês, porque eu acho que a gente acaba podendo crescer muito como ser humano ouvindo o outro, né? Entendendo a situação do outro, entendendo o ponto de vista do outro, porque às vezes o meu ponto de vista ele é limitado, porque realmente, né, um ponto de vista é vista de um ponto, né? É uma frase genérica, mas é real, né? O ponto de vista é vista de um ponto. Eu acabo enxergando dessa forma, porque é o ponto onde eu estou, mas talvez você do outro lado aí tenha um outro ponto de vista, porque você está num ponto diferente do meu, né? E muitas vezes pode ser que não é nem certo nem errado, né? Mas é um ponto de vista diferente que pode acrescentar no meu ponto de vista também, ou o meu ponto de vista acrescentar na forma que você vê. E eu sinto que falta hoje em dia isso, sabe? Falta hoje em dia um pouco da gente se ouvir e da gente. Não necessariamente eu me ouvir, mas também, né? Mas também de eu ouvir o outro, sabe? Às vezes eu sinto que não sei se é necessariamente por conta da nossa forma de vida hoje, mas a gente acaba não ouvindo o outro, né? A gente pode ver quantos debates políticos que nem são mais debates, né? Que eles são só. Realmente é só um lado falando e, tipo, você tá errado e, sabe, as pessoas não se ouvem mais. Eu acho que isso é extremamente prejudicial pro ser humano. Porque se a gente não tem a habilidade de ouvir e deixar com que o outro molde a gente, não necessariamente que o outro tenha que moldar a gente, né? Mas eu acho que a gente tem que estar aberto para ser moldado por diferentes pessoas. E eu diria que as minhas maiores transformações foi porque eu acabei sendo moldado, sabe? Tipo assim, de ouvir o outro. Muitas vezes nem de ouvir, mas de ver e pensar, cara, isso é muito bom, essa pessoa age dessa forma. Isso é bom, isso é legal, isso é.
É legal quando, de certa forma, a gente percebe que o outro também ele tá aberto a querer ouvir a gente, a querer crescer com aquilo que a gente fala. E também o oposto é importante, porque se eu me fecho pro mundo e eu acho que não, só eu posso ensinar, tipo, tá errado, né? A- essa pessoa já tá limitada, porque ela já definiu que o crescimento dela é até ali. E eu acho que isso pode ser muito prejudicial para a pessoa, para o ser humano, né? Para a sociedade em geral. Como é que vocês lidam com frustrações? Vocês lidam bem? Vocês sabem como gerenciar isso dentro de vocês? Eu acho que a gente, né? Hoje em dia, com 31 anos, eu lido melhor com as frustrações do que eu lidava quando eu tinha 20. Eu acabava tendo, sabe, de criar realmente crenças na minha cabeça que não é. Eu nunca vou ser amado, ou eu nunca vou ter amigo suficiente, ou eu nunca vou conseguir conquistar minha casa, que eu ainda não consegui, mas não necessariamente isso é uma verdade absoluta, né? E é importante a gente tomar cuidado para a gente não criar profecias autorrealizáveis, que a gente acredita naquilo e a gente age para que aquilo aconteça. Por exemplo, uma situação, a gente acaba falando, eu não tenho amigo. E aí eu me fecho pro mundo e de fato eu não vou ter amigos, porque eu acredito que eu não vou ter amigos, eu me fecho para as pessoas e eu de uma certa forma faço com que aquela profecia aconteça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com as crenças que a gente tem, porque elas de fato eu não sei, eu tenho um certo medo de usar a palavra crença limitante, né? Porque a gente acaba associando muitas vezes a coach ou a coisas assim, mas de fato, são crenças que muitas vezes limitam a gente do nosso potencial. Porque quando a gente acredita na gente, a gente também age para que aquilo aconteça. Por exemplo, eu quero comprar uma casa e eu vou guardando dinheiro porque eu sei que um dia eu vou comprar. Talvez seja daqui 10, 20, 30, 40 anos, mas eu vou comprar essa casa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas bom, as frustrações, elas podem marcar a gente, né? Como eu falei, às vezes eu sinto que. Eu não sei necessariamente se é só comigo, vocês podem me falar. Mas às vezes eu sinto que as situações ruins elas me marcam mais e elas me mudam mais. Talvez porque eu estou mais atento e talvez porque a mudança, as situações ruins, elas forçam a gente a mudar o caminho, né? A desviar a rota. Porque senão a gente acaba indo sempre na mesma direção. Teve uma situação interessante que aconteceu esses dias, que foi assim, eu precisava ir pro trabalho, só que antes eu precisava passar no correio para deixar uma carta de um documento lá que eu precisava entregar esse documento. E só que aí eu entreguei o documento e fui para pro metrô, né? Só que no caminho do metrô, que é o caminho que eu sempre faço, uma rua estava interditada e eu pensei, poxa, eu vou ter que mudar esse caminho aqui que eu faço e para um outro caminho. Aí, sabe, eu falei, ai caramba, eu tenho que andar mais e eu tava um pouquinho atrasado, então eu tive que, sabe, tipo, pensar, o que eu vou fazer? Eu tenho que desviar a rota. E a gente acaba ficando um pouquinho frustrado, né? Tipo, ai, tem que mudar o caminho que eu sempre faço. Mas depois eu pensei, eu falei, nossa, eu nunca vim por essa rua. É um caminho que eu sempre passo, mas eu nunca passei por essa rua. Só que esse caminhão, essa rua interditada, ela me possibilitou desviar a rota que eu sempre fazia. Porque a gente, na correria do dia a dia, nas coisas da vida, a gente sempre faz um único caminho, né? Talvez para não pensar muito, a gente só vai. Só que aquilo fez com que eu parasse e pensasse, sabe? Tipo assim, eu preciso. Não é nem que eu quero, mas eu preciso mudar a rota. Eu preciso recalcular a rota e ir para um caminho diferente. E ali eu vi que tinha uma loja, um brechó muito legal. Eu falei, caramba, é um caminho, é uma rua perto da minha casa. Eu nunca passei por ali, eu nunca fui nessa loja. Talvez eu não queria se aquela rua não tivesse interditada e me fizesse ter que mudar a rota. A gente fica frustrado na hora, né? A gente se ressente, a gente não quer. Eu queria ir pro caminho que eu conheço, porque talvez eu vou ter um gasto energético menor, né? O nosso cérebro ele acaba também enganando a gente, né? Ele quer sempre aquilo que a gente faz para não ter que pensar, para ter que fazer aquilo roboticamente. Mas a rua interditada me possibilitou mudar a rota e ir para um caminho diferente. E as frustrações, eu imagino que elas sejam as mesmas coisas, né? Elas sejam da mesma forma, porque quando uma frustração acontece, quando algo te machuca, eu também não quero romantizar a dor, né? Não quero romantizar as situações ruins, mas de fato,
elas fazem com que a gente recalcule a rota e pense, pera, como é que eu vou chegar até o lugar que eu preciso ir? Se eu quero ir até lá, eu preciso recalcular a rota. Eu preciso mudar, porque esse caminho já não é mais possível, então eu preciso mudar. E aí, no outro caminho, você vai conhecer pessoas diferentes. No outro caminho, você vai se envolver com outras pessoas, você vai conhecer novas lojas, ou conhecer um caminho diferente, com que você não fazia antes. Então, eu vejo que a frustração, ela acaba sendo boa nesse sentido. E como eu falei, na vida a gente tem duas formas, eu não sei necessariamente se três, mas tem essas duas formas de a gente olhar a vida, né? O lado bom, o lado ruim. Não acho que a gente talvez olhe pelo lado neutro. Não sei se o ser humano é capaz de olhar esse lado neutro, né? Mas, mas eu acho que as frustrações elas têm esse poder tão forte de que as fazem com que a gente recalcule a rota e mude a direção, não porque a gente quer, mas porque é preciso. Porque você precisa sair daquele lugar, sabe? É, é doido porque machuca, porque as situações ruins ninguém gosta, né? É engraçado como eu evito ao máximo sentir tristeza. Por exemplo, eu não gosto de assistir filmes drama, porque me fazem ficar triste. Só que aí a vida, ela me força a ter que viver situações tristes, e isso faz com que eu melhore como ser humano, né? Então, é importante, acho que a gente passar pelas situações difíceis, pelas situações que às vezes marcam a gente, marcam a nossa história, marcam a nossa caminhada, elas vão acontecer e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. E como é difícil lidar com ela na fase adulta, porque quando a gente é mais novo, a gente não tem muitas responsabilidades, mas um adulto tem, a gente precisa respirar e falar: não, eu preciso ir, eu preciso trabalhar, eu preciso me exercitar. E na terapia eu aprendi uma coisa que eu acho que mudou a forma com que eu lido com a frustração, acho que não tenho certeza, que é não mais ser um agente passivo, sabe? De entender que eu preciso agir para sentir, que eu preciso parar e falar assim: eu preciso. Se eu estou me sentindo triste por uma situação, eu preciso agir para com que isso mude, sabe? Para com que nasça um sentimento de mais alegria, de. Porque se eu ficar onde eu não vou sentir uma coisa diferente, sabe? Então, de fato, eu preciso agir para me sentir melhor. Seja um autocuidado, seja se exercitar, seja encontrar os amigos. Então a gente não pode, antigamente, quando eu era mais novo, lá pelos meus 20, se alguma situação ruim acontecia e eu ficava triste, eu entrava no meu casulo, eu ficava no meu quarto, eu esperava até que eu me sentisse melhor. E claro, a gente acaba se sentindo melhor, né? Dependendo se você não tiver depressão ou se aquilo não for uma depressão, né? Você acaba naturalmente se sentindo melhor. Mas, mas a gente precisa ser esse agente ativo e falar assim: não, eu preciso fazer coisas para melhorar. É, e uma coisa que me ajuda, pelo menos, quando uma situação ruim acontece, é ir pra academia. Ir pra academia é muito doido como, de fato, o exercício ele libera hormônios com que fazem com que a gente se sinta melhor, né? Ou correr, ou você precisa colocar aquilo pra fora. E é doido porque a gente acha que não, sabe, vamos deixar, vamos sentir só. Não, mas a gente precisa ser o agente ativo e falar: não, eu quero me sentir melhor, eu preciso agir para me sentir melhor. Eu acho isso tão legal, sabe, e tão bonito como o ser humano é complexo. A gente é muito complexo, nós não somos seres simples, né? E cada ser humano vai lidar com as frustrações de formas diferentes. E, e é importante com que a gente lide. é, eu não sei se é pra todo mundo. Eu quero deixar aqui claro também que eu não tô cagando regra, sabe? Eu não tô falando, não, você tem que fazer isso. Porque cada pessoa, cada ser humano vai lidar de forma diferente com as situações. Eu vou lidar de uma forma, você vai lidar de uma forma, mas a gente pode aprender a lidar melhor, né? E isso eu acho muito bom, porque eu sinto que quanto mais velho eu fico, mais eu lido melhor com as frustrações da vida. É, e acho que mais fácil eu me recupero delas. É claro que vai depender também de situações a situações, né?
Existem situações que vão levar mais tempo do que outros. Mas faz parte da vida e a gente precisa aprender a lidar com as frustrações, a lidar com os nossos sentimentos. É difícil, é muito difícil. Eu odeio, gente, eu odeio me sentir triste. Eu me considero uma pessoa 95% do tempo feliz, e porque eu acho que naturalmente eu sou mais positivo e eu tento olhar pelo lado positivo. Só que também eu já percebi quando eu estava em uma situação negativa, é como se tivesse mudado uma chavinha. Eu olhava mais pela situação negativa, eu olhava mais para o lado ruim da coisa. E isso acaba também sendo um hábito, porque quando você só olha pelo lado negativo, vai levar um tempo para que você mude isso, para que você fale, não, eu tenho que olhar pelo lado positivo, eu tenho que acreditar que as coisas vão melhorar. E leva um tempo, não é assim, eu quero olhar pelo lado positivo e a partir de agora eu vou olhar pro lado positivo, sabe? Não. É questão de tempo, é questão de hábito, e hábito leva tempo. Não tem como, né? Eu gostaria muito que houvesse, sabe, essa poção mágica que a gente toma e, nossa, agora eu me sinto melhor, mas não. A gente precisa ser agente ativo na nossa vida. E eu não sei, talvez seja uma coisa, sei lá, é, eu não sei necessariamente se é legal. Não, pra mim é legal, mas de olhar minha vida como eu sou o personagem principal dela, sabe? Eu vivo e eu sou o personagem principal. Vão ter as pessoas em volta, né? É claro, gente, não tô falando seja egoísta, o mundo gira em torno de você, é claro que não. Acho que a gente tem que olhar a vida dessa forma, com essa forma mais romântica, mas ser responsável também é entender que você não é o centro do universo. O mundo, por exemplo, quando as situações ruins acontecem, você percebe que tipo assim, o mundo não gira em torno de você. As coisas elas não vão parar porque você está triste. Então é claro, eu tento olhar minha vida de uma forma mais romantizada e entender que eu sou o personagem principal dela e sabe, se imaginar, tipo, não, eu vou conquistar as coisas que eu quero, eu não vou deixar com que as situações ruins me traumatizem, mas com que eu pego essa energia, eu transformo ela em algo melhor, sabe? Eu pego isso e falo, não, o que eu posso fazer para melhorar minha vida com isso? Isso isso me ensina alguma coisa, sabe? Porque às vezes eu acho que a vida ela tenta dar algumas mostrar o que a gente precisa fazer. E às vezes a gente não quer ver, né? Às vezes a gente não quer enxergar aquilo. Por exemplo, eu sei que eu preciso estudar francês. E eu sei que eu tenho negligenciado de uma certa forma. Assim como eu sabia que eu precisava cuidar mais do meu corpo. Eu comecei a cuidar do meu corpo e eu melhorei, sabe? Eu me sinto melhor comigo mesmo. Eu cuidei melhor da minha alimentação. E de uma certa forma eu me sinto melhor e eu sinto que as pessoas me veem de uma forma. Não sei necessariamente se melhor, mas veem que eu tenho também uma certa autoestima, sabe? E isso impacta na forma que as pessoas também olham a gente. Então a gente tem que aprender a lidar, a absorver as situações, a sentir os sentimentos, mas transformar aquilo em algo bom, em algo que vai acrescentar na sua vida. Porque se eu também só deixar com que as situações ruins me traumatizem, eu vou só ser um resultado das coisas que aconteceram comigo, né? E também, é claro que também de uma certa forma se a gente se transforma pelas situações ruins, mas a gente deixa com que elas moldem a gente de uma forma positiva, bom, né? A gente também acaba sendo o resultado do meio. Faz sentido. Mas a gente precisa, às vezes, olhar a vida com essa forma mais madura, sabe? Igual eu falei, eu preciso aprender francês. Algumas situações ruins me fizeram enxergar isso, que eu preciso aprender francês. E eu posso olhar de uma forma, não, mas devia ser diferente, ou eu posso pensar, não, o que eu posso fazer com isso? O que isso está me ensinando? O que a vida está tentando me falar para mudar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que olhar de uma forma mais madura, enxergar que o mundo ele não gira em torno da gente, mas eu sou o personagem principal da minha vida, eu sou o personagem principal da minha história. Existem as pessoas que fazem parte da minha história e fazem parte desse filme que é a minha vida, mas eu tô aqui e eu preciso ser esse agente ativo e mudar as coisas, e mudar as situações. Eu também tenho muitas coisas para melhorar e para aprender, mas eu também estou aprendendo, eu também estou nesse caminho de aprendizado, aprender a lidar com o que eu sinto e não me deixar traumatizar, porque eu também me deixo traumatizar.
E aí eu falo, não, opa, não vou deixar, eu não vou deixar com que o meu inconsciente ache que isso vai se repetir, mas o que eu posso fazer de diferente, né? O ser humano é muito complexo, o ser humano, isso é bonito do ser humano, isso faz com que o ser humano seja único, né? Isso faz com que nós sejamos únicos, cada ser, cada indivíduo tem sua história, tem os seus traumas, tem as suas coisas boas, e isso é bonito, isso, eu não sei, isso é tão, não sei, eu acho extremamente bonito. Isso faz com que o ser humano se torne essa coisa bonita que é, sabe? Mas bom, o papo foi esse hoje. Eu tô aprendendo também, o fato de eu estar aqui, eu tô tentando aprender a como falar melhor, a como expressar melhor as minhas ideias. O que eu faço agora que eu tenho feito é escrever aquilo que eu sinto, escrever quando as situações ruins acontecem, entender o que eu sinto, porque eu também tenho um problema de entender o que eu estou sentindo é raiva, o que eu estou sentindo é tristeza, o que eu estou sentindo é alegria, sabe? É difícil da gente entender e nomear os sentimentos. Então eu tenho escrito, eu tenho colocado no papel para tentar entender e também para desenvolver a habilidade de falar, sabe? Estar aqui para mim é uma coisa boa porque eu me aproximo de vocês e eu quero ouvir de vocês. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa conversa, sobre esse papo, ou ideias do que a gente pode discutir, o que vocês concordam, o que vocês discordam, que eu vou ficar feliz em ler. E a gente vai conversar, a gente vai falar sobre aquilo que a gente sente. É legal, é bom a gente ter essa conversa. Eu quero aprender com vocês e não sei se de alguma forma eu consigo ensinar alguma coisa. Eu ainda tenho muito a aprender, eu sou uma pessoa que eu sinto que eu ainda cometo muitos erros e eu preciso aprender também com os meus erros, né? Mas bom, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai ter outros quadros aqui no canal, vou continuar fazendo vlogs. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o like. Eu vou ficar extremamente feliz. E obrigado por estar aqui, por se inscrever. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!